Então aqui nessa igreja tem choro e sons de todas as idades. Amém? Amém. Nós conhecemos o choro de bebê, nós conhecemos o jeito dos juniores e depois o jeito dos adolescentes, dos jovens, dos adultos que pagam as contas e dos aposentados, que ainda tem que ajudar quem paga as contas. É assim? Portanto, é um prazer, uma alegria. No dia em que o pastor Eduardo chamou-me para pregar, eu senti um grande privilégio. Eu disse sim. Aí voltei para casa e disse: meu Deus, o que eu fui fazer? Eu disse sim para o pastor Eduardo. Eu falei: então agora, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, cumpra a vontade que o Senhor tem para nós nesses dias. Essa é a minha oração, a oração da minha esposa, não é? Quando o pastor Eduardo disse que eu estou ali junto com 200 pastores, na verdade, e vocês podem ter certeza que andar com 200 pastores é pedir 200 vezes por dia misericórdia, Senhor, né? Que eu não sei o que eu faço no meio deles, porque o que Deus pediu é apenas que eu desse apoio a eles, e esse apoio é orar pela vida de cada um deles, e pelas suas esposas, e pelos seus filhos, e as etapas da vida, e as crises da vida, e como diz o apóstolo Paulo, às vezes numa mesma terça-feira, uns estão cantando de alegria porque batizaram pessoas no domingo, e o outro, por exemplo, como na terça-feira passada, chorava. Então na terça-feira passada, enquanto pastores, nós tínhamos um feliz, porque no domingo batizou 7 pessoas, e o outro chorou e disse: orem por mim, porque há 2 vezes no meu coração que o cardiologista não quer abrir, e disse que é melhor esperar um infarto para poder fazer alguma coisa. E ele chorou, dizendo: Senhor, como cuidar? Como juntos tratarmos essas coisas? Eu quero começar lendo com os irmãos Atos capítulo 16. Só quero dizer mais um pouquinho. Quando conheci o pastor Eduardo e a irmã Liana, me senti mais em casa, porque a irmã Liana, quando estudou na Unicamp, frequentou alguns cultos lá na igreja do Nazareno e já congregou lá, e também é uma alegria estar com os irmãos, porque a igreja do Nazareno é uma igreja também que nasceu da inspiração de um movimento de Deus, crendo na santificação do ser humano, crendo que o sangue do Senhor Jesus Cristo é poderoso para nos perdoar e nos lavar de todos os pecados, crendo que o Espírito Santo do Senhor também purifica o nosso coração, queima o nosso coração. E como muito bem fomos ministrados nesta manhã, continuamente todos nós precisamos pedir que o fogo do altar, na presença do Senhor, esteja continuamente purificando o nosso coração de toda a imundícia, de todas as coisas que acontecem em nossa vida. Atos capítulo 16, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Como nós estamos no retiro, então eu acho que nós não temos que ser necessariamente naquele tom de pregação. Pode ser, pastor Eduardo? Podemos falar um pouquinho. Eu quero fazer uma leitura de Atos capítulo 16. É uma leitura longa, ainda bem que vocês estão assentados, do versículo 1 ao versículo 34. E eu queria pedir o seguinte a você: nesses 34 versículos, veja qual palavra vai chamar sua atenção. Eu vou começar a mensagem desta manhã com uma frase que está chamando minha atenção. Está assim na minha mente. Uma das frases desse texto é sobre ela que eu quero começar a mensagem. Mas à medida que formos lendo, olhe o texto procurando: será que alguma palavra talvez que você não saiba o significado? Ou talvez uma palavra que você nunca tenha notado? Ou talvez uma atitude de alguém? Ou talvez algo espiritual? Talvez algo emocional? Vamos ler Atos capítulo 16, começando pelo versículo 1. Pastor Eduardo, os irmãos podem ficar sentados para a leitura? Ok. Então, Atos capítulo 16, começando pelo versículo 1, mesmo se a versão às vezes é um pouquinho diferente, diz assim: chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele e Timóteo fossem em sua companhia.
e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isto. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa.
naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém? Amém. Deus nosso Pai, acabamos de ler palavras inefáveis, ó Deus, que descrevem a presença do Senhor na vida dos teus servos, na vida daqueles que se tornariam teus servos, na vida de pessoas que ainda estavam servindo a um maligno, ao mundo, na ignorância espiritual, mas a tua palavra os alcançou, como nós cantamos esta manhã, o teu amor os alcançou, como nos alcançou também. Pai, esse texto é muito rico, e com cada um de nós, certamente, o Senhor já usou ao menos uma palavra para falar conosco nesta hora, ao menos uma palavra que faz sentido, que faz significado, que traz, ó Deus, um novo olhar, uma nova visão, um novo entendimento a cada um de nós. Pai, eu vou pregar, Senhor, confiando totalmente que a minha palavra chega apenas ao ouvido, mas a tua palavra chega ao nosso coração. E é com esta certeza e esperança que eu prego na palavra do Senhor, que chega ao coração de cada um de nós. Em nome de Jesus, oramos juntos. Amém. Você pensou aí, ou notou qual palavra chamou sua atenção na leitura? Será que foi uma curiosidade bíblica? Será que foi uma palavra que, nas suas várias vezes em que leu a Bíblia, talvez nunca tenha chamado a atenção, que aquilo aconteceu da forma como ocorreu? Há alguma palavra que chama alguma atenção? Alguém gostaria de dizer essa palavra? Só dizer essa palavra chamou minha atenção. Alguém gostaria de dizer? Eu vou falar nessa manhã com vocês, não necessariamente só com mensagem, mas talvez uma pergunta como essa. Alguém teria coragem de dizer assim, essa palavra chamou minha atenção? E diz só a palavra, se quiser onde está o versículo. Alguém gostaria? Pois não? 31. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Hein? Oh, eu estou no capítulo 15, virou minha Bíblia aqui. 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Nós nos temos apegado a essa promessa, a essa palavra que o apóstolo Paulo deu àquele homem, não é? Ao carcereiro. Outra palavra chamou sua atenção? Ali, pois não, rapaz? Sim. Qual é a palavra? Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em mim. Amém. Fortalecidas na fé. Parece que houve um braço que levantou aqui à frente, pois não? 23. Muitos açoites. Eu já tentei calcular quanto é muitos açoites. Muitos, para quem apanha, 5 já é muito, não é verdade? Não sei, quantos será muitos? 30. Jesus, será que suportável? Não sei qual o limite do suportável. Muitos. Pastor Eduardo, que entende bastante aqui da Bíblia, graças a Deus, pode fazer todas as perguntas que a gente traz para o pastor Eduardo nesta manhã. Ele disse aqui 39, é isso, pastor Eduardo? 40 menos 1, 39. Jesus, muitos açoites. Desse lado aqui, mais alguém notou alguma palavra? Gostaria de... Pois não? 5. Então, ali, depois aqui, qual a irmã? 35? 25, qual que é, irmã? Qual é a palavra? Chamou sua atenção? Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Teve noite que eu não consegui cantar. Teve alguma noite que você não conseguiu cantar? Teve noite que eu só consegui chorar, né? E duro que às vezes tem um irmão do lado assim, canta pastor, canta. Tem noite que a gente não tem vontade de cantar, a gente tem mais vontade de chorar. 25, parece que aqui essa irmã aqui atrás ali, pois não? 3:3. Qual que é? 3:3? Mesmo carcereiro, açoitou e cuidou deles. É verdade, olha que interessante. Ele mesmo deu muitos açoites, que nós não imaginamos quantos são, mas ele mesmo cuidou deles. Ah, muito bom. Aqui?
9. Ajude-nos. 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 Chama minha atenção também. Aqui depois lá, que você? Versículo 10. 10. Qual que chama a sua atenção? Que eles imediatamente, né, procuraram e concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho. No versículo 10, então assim que teve visão imediatamente, não ficaram demorando, vamos esperar um pouco mais, mas procuraram partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado, né? Aquele irmão ali, o senhor? Impedidos pelo Espírito Santo. Impedidos pelo Espírito Santo. Isso é coisa para se pensar também. Significa que o Espírito Santo não só abre portas, como ele também fecha portas. Mais uma, porque aí eu vou falar a minha. Desse jeito eu não vou acabar não falando a minha. Aquele moço ali, aquele irmão. 30. Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Verdade. Pergunta que nós precisamos saber responder. Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Mais umazinha só, aí eu digo a minha. Tem mais alguém? Tem aqui? Pois não? 31. Crê no Senhor. Você quer dar a resposta, né? Creia no Senhor e será salvo. Nós já sabemos a resposta, né? Bom, eu sei que para cada um de nós, palavras diferentes chamaram nossa atenção. A minha que mais chamou minha atenção nesta manhã, nessa leitura, quando ainda durante o louvor, dei mais uma olhada, o que é que está chamando a minha atenção, é quando, versículo 28 é a palavra que chamou minha atenção, versículo 28, Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. O que é que eu quero dizer com isto? Que a igreja, a mensagem da igreja, o grito da igreja, a palavra da igreja, as ações da igreja, cantando, adorando, praticando durante o dia a dia a verdade, a justiça, a retidão, a pureza, a palavra da igreja ao mundo é esta: não te faças nenhum mal, porque a igreja está aqui. Amém? A igreja está aqui. Não te faças nenhum mal. Enquanto nós estávamos no período de louvor, algo que não está nos meus esboços aqui, chamou a minha atenção, é a maneira como às vezes nós estamos nos fazendo mal. A maneira como nós estamos nos fazendo mal. Por quê? Porque eu vou, durante a palavra, contando um pouco do testemunho da minha família, de como meu pai se converteu a Jesus e minha mãe. E eu nasci na igreja católica, mas logo antes de completar um ano, meus pais se converteram a Jesus e eu cresci na igreja evangélica. Mas, os primeiros anos da minha vida, minha esposa, que é professora na rede pública e educação infantil, e ela estava perguntando assim, semana trocando ideias das crianças para quem ela dá aula, ela disse assim: olha, a gente hoje estava fazendo um exercício, quais são as suas primeiras lembranças da infância? E ela perguntou, quais são as suas primeiras lembranças da infância? Eu lembro que eu morava num terreno com 4 casas. Você já morou num terreno com 4 casas? Então havia um corredor, a casa da frente era melhor, sempre tinha curiosidade de saber o que tinha dentro daquela casa, que era maior, ali do terreno. Aí a segunda casa, ela era mais apertadinha, só tinha 2 cômodos, era nossa. Só tinha, não sei se você conhece uma casa assim que só tem sofá, geladeira, fogão e mesa, tudo no mesmo lugar. Aí entrava uma outra porta, um quarto, aí tinha um quarto com uma cama de casal, uma cama de solteiro e um guarda-roupa no meio. Já viu isso em algum lugar? Aí, na cama de casal dormia meu pai e minha mãe, na cama de solteiro eu e meu irmão, uma caminha só para os dois. Como eu era o mais velho, eu tinha que dormir do lado de fora, porque se alguém fosse cair, tinha que ser eu, e não meu irmão. Bom, a minha primeira lembrança da infância foi essa, e aí tinha de novo a casa do fundo. A casa do fundo, ela era também não tão boa quanto a da frente, mas ela tinha uma cozinha aqui, aí ela dava a volta assim no fundo. Era essa a minha primeira lembrança da infância. Ali, aquele terreno, aquele lugar. E ela estava dizendo que ao perguntar isso para algumas crianças, algumas não conseguem lembrar.
E ela disse que, na verdade, nós temos um sistema de bloqueio de algumas coisas. Que nós conseguimos, se a situação foi difícil demais, a nossa mente bloqueia, a nossa mente joga aquilo que foi dolorido em algum lugar, tranca a porta e joga a chave fora para nunca abrir. E ela disse, muitas crianças que tiveram um momento doído na sua infância, às vezes não conseguem mesmo lembrar as primeiras imagens da infância, ou lembram no começo, aí fica assim um período todo fechado, sem sentido, sem lembrar, e reabre novamente. Por que estou dizendo isso? Porque quando nós estávamos cantando, eu pensei o seguinte: à medida que nós vamos crescendo, algumas situações fazem mal para nós. Algumas situações fazem mal. Eu me lembro que nessa casa onde a gente morou, viver naquele mesmo terreno, com 3 casas. A nossa era mais simples. Aquilo nem sempre era bom. A gente achava, e eu achava que a família da frente comia melhor do que a minha. Eu achava que a comida da frente tinha mais comida do que lá em casa. Mas que bom que aquilo não apagou. Foi gostoso lembrar, e minha mãe tem uma foto minha, ainda, lá com meu irmão, naquele terreno, naquela casinha onde nós moramos. Onde é que eu quero chegar nesse comecinho de palavra? Nós vamos ver nesse capítulo 16, que há pelo menos neste momento 7 grupos de pessoas sofrendo, em qualquer lugar da terra. Em todas as cidades, grandes ou menores, há pelo menos 7 grupos de pessoas sofrendo, coisas que trazem sofrimento, coisas que estão fazendo-nos sofrer. Em primeiro lugar, a primeira delas aparece logo no começo da leitura de Atos capítulo 16. Diz assim o versículo 1, olha a biografia de Timóteo, né? Uma breve referência. Paulo chega a essas cidades, Derbe e Listra, e lá ele encontra um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, mas de pai grego. Interessante como essa pequena apresentação de Timóteo não é aquela apresentação assim de um filho de filme norte-americano. Como é que nós gostamos que o filme norte-americano termina? Um final feliz, né? Eu confesso que eu não gosto de assistir filme para chorar. Eu gosto de assistir filme para me inspirar, de preferência que eu não chore até inspirar, ou que eu dê risada, né? Então, às vezes em casa nós fazemos essa seleção. Minha esposa queria muito que eu assistisse. Minha esposa é descendente de italianos, tem tios na Itália, em Milão, em Nápoles, e ela fala italiano. E se alguém estiver falando italiano no final do café, quiser conversar com ela, eu posso orar e interpretar em línguas, mas ela só me fala italiano. Aí ela queria que eu assistisse aquele filme. Como é que chama aquele filme lá? É um filme que descreve Veneza. O Turista. Tá bom, aí começou, ela disse, não, e tem várias ações no filme, foi uma maravilha. Então, hoje eu quero me divertir, quero me alegrar um pouco. Eu perguntava para ela assim, quando é que vai começar a ação? Aí escurecia e clareava o dia, escurecia e clareava o dia no filme. Eu falei, quando é que começa a ação? E o filme terminou. E não teve ação. Para ela foi um filme emocionante. Eu gostei mais da pipoca do que do filme. Estava mais emocionante a pipoca do filme. Paulo, quando ele chega naquela cidade, e o autor, o Dr. Lucas, que escreveu esse livro de Atos dos Apóstolos, ele começa a descrever quem era Timóteo. Primeiro, olha, ele era um discípulo, ele seguia Jesus, ele tinha convertido, ele estava batizado, ele era um discípulo, seu nome é Timóteo, um nome lindo, que se repete até o dia de hoje. Sua mãe era uma judia, e nós imaginamos uma série de coisas dos judeus, mas aí coloca um mas. Mas seu pai é grego. Na escola dizia que lá é filho do grego. Ele só fala grego. Ninguém entende nada do que ele fala. Não é assim que significa falar grego para nós?
Paulo, esse texto começa com Timóteo, Paulo chamando Timóteo e dizendo o primeiro grupo de pessoas em sofrimento na face da terra, onde a igreja está presente, onde a igreja vive, ministra e também sofre, aqueles que sofrem discriminação. Que bom que a Bíblia é completa. A Bíblia poderia ficar, olha, e ali havia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia e moço, ponto. Não, tinha que colocar, mas esse moço tinha um problema. Esse moço carregava um problema. Não tem como negar de quem você é pai. Tem como? Pode morar onde morar, cidade, bairro, onde quiser. É o mesmo pai. Pode nem morar com você mais, mas é o mesmo pai. Pode ter falecido, como meu papai, mas é seu pai. E sempre a história de Timóteo teve isso. Mas de um pai grego. Primeiro grupo de pessoas que sofrem, para os quais a igreja tem que ser um lugar de acolhida, é o grupo de pessoas que são de alguma forma discriminadas e se sentem discriminadas. Se por um lado minha mamãe é descendente de italianos, Maria Pascoal, não é? Por outro lado, meu papai foi um nordestino. Se minha mãe tinha todo o lado assim, chique, fino, do italiano, meu pai tinha todo aquele lado do nordestino. Enquanto minha mãe gostava de nhoque, polenta, lasanha, meu pai gostava de carne seca. Pode imaginar. Então, eu tenho na minha história, Fernando, né, um discípulo, né, ali, e casado, e tem filhos, e você, vamos ser vovô em dezembro, graças a Deus. Mas seu pai foi nordestino e sofreu muito. Claro que isso nunca foi um problema para mim, mas o meu pai foi. Em muitos lugares meu pai foi olhado de cima para baixo. Pernambucano, não é branco. Primeiro grupo de pessoas para o qual a igreja acolhe, recebe, seja criança, seja adolescente, seja jovem, seja adulto, esteja na terceira idade, são aqueles que de alguma forma são discriminados na vida, que na sua história, pequena ou grande, tem um mas. Segundo grupo de pessoas que estão sofrendo nesta hora, em qualquer lugar da terra, é justamente uma das frases mencionadas aqui no versículo 9. E a palavra do versículo 9, a última palavra, justamente essa: ajuda-nos. Nós temos nesse momento gente pedindo socorro. Uma das orações que, como pastor, que eu gosto de fazer cedo, dizer: Deus, aqui está a minha agenda, vamos visitar esse casal, vou preparar essa mensagem, vou receber pessoas, irmãos, para aconselhar, mas Pai, se há alguém precisando de um socorro neste dia, e o Senhor quiser me ajudar e me usar para socorrer essa pessoa, de alguma maneira, fala comigo, Senhor. De alguma maneira. Não é todos os dias que isso acontece, mas há pouco tempo atrás, estava atendendo irmãos ali no nosso escritório de trabalho, e de repente tocou o telefone, insistia um número que eu não conhecia, insistia, até que por fim eu atendi. Era filha de um pastor. Ela disse: Pastor Fernando, eu estou numa situação de grande ameaça. Eu não quis ligar para o meu pai agora. O senhor pode vir aqui? Eu posso. Mas onde é que você trabalha mesmo? E, irmãos, ela trabalha num lugar tão perigoso de Campinas, que para você entrar, até meses atrás, você tinha que ter autorização do chefe do tráfico para entrar. Ela disse: mas eu estou bem na entrada, o pastor pode ficar tranquilo, mas eu sei que na entrada tem alguém vigiando. Eu passo. Fui lá, temos uma igreja lá dentro, segunda-feira dessa semana, fomos lá segunda-feira dessa semana, eu fui numa reunião com a liderança da igreja, e eu sabia que eu estaria sendo vigiado.
Entrei naquele ambiente de trabalho, e no ambiente de trabalho, no escritório daquela moça, que é a diretora daquela escola, eu ali procurei ouvir e ajudar. Nesse dia, nesse sábado, há uma multidão que só Deus pode dizer quantos que está orando, dizer: Deus, envia alguém para nos ajudar. Envia alguém para me ajudar. Descobri que há uma outra fase da vida, à medida em que os nossos filhos crescem, nós parece que deixamos de ser os seus heróis. Porque até quando eles são juniores, nós somos seus heróis. O papai é forte, a mamãe é a mais bonita da igreja, não é verdade? O papai é o mais forte da igreja, da escola, a mamãe é a mais bonita da igreja, da escola, mas na adolescência, o pai deixa de ser o mais forte e quase se torna um atrasado. A mãe já não é tão bonita assim. E eu descobri que nessa fase nós oramos dizendo: Deus, usa um irmão da igreja para ajudar os nossos filhos. Usa uma irmã da igreja para ajudar nossas filhas. Usa. Um fato só para ilustrar isso, mas de uma maneira até simples, mas para ilustrar. Nos cultos de manhã como este, o nosso filho do meio, adolescente com muita fome, bastante fome, não sei porque os adolescentes têm tanta fome, era só, tá 12 anos, nem adolescente, ele disse: pai, e tem uma padaria em frente, me dá algum dinheiro para comer alguma coisa que eu estou com fome. Aí eu tirei R$5 do bolso, dele assim: e traga o troco. Aí ele foi. Não sei se você já viu esse filme em algum lugar. Ele foi, demorou, e ele entrou satisfeito. Você sabe quando o filho entra satisfeito? Satisfeito, satisfeito. Sentou-se no banco de trás e me deu R$5. O que é isso? Depois esse filho. Aí peguei os R$5. Puxa, que louco, voltou satisfeito e ainda com R$5. Terminou o culto, entramos no carro. Ele disse: sabe o que aconteceu, pai? Quando eu estava entrando na padaria, um dos pastores da igreja, da equipe pastoral, perguntou: quanto seu pai te deu? Só um pastor para ser discreto assim. Ele falou assim: R$5 ainda tem que levar troco. Assim, ou guarde R$5, devolve para ele. Hoje eu vou pagar tudo que você quiser comer. Meu filho olhou, falou: olha, pode acreditar. O que você quer? Disse: primeiro uma Coca-Cola de 1,5 litro. Só aí já vai os R$5. Nessa pequena brincadeira que foi fato real, há sede e fome que só Deus pode matar. Há sede e fome que nós temos que orar: Deus, usa o irmão para ajudar meu filho. Usa uma irmã para ajudar minha filha. Porque talvez, às vezes, há períodos na vida que a água que nós damos não é mais suficiente para os nossos filhos. O leite que nós damos já não serve mais. Aquele leitinho com Nescau, com um todinho ou com alguma coisa, já não serve mais, aquilo já passou. Aquela manteiga que a gente estava acostumado a comprar tantos anos, a margarina, aquela mesma coisa. Eles olham e dizem: pai, a mesma coisa, mãe, a mesma coisa. E se deixar, nós vamos fazer a mesma coisa. Pessoas que estão pedindo ajuda. Deus sabe quem é, e Deus usa a igreja para socorrer. Terceiro grupo de pessoas que estão sofrendo nesta hora são as pessoas que estão realizadas até materialmente, porém estão com um vazio interior muito grande. No versículo 14, nós encontramos essa mulher, chamada Lídia, que se tornou um nome conhecido, da cidade de Tiatira, uma cidade de onde surgiu uma igreja. O Senhor Jesus Cristo depois escreveu uma das suas 7 cartas do Apocalipse para a igreja que se abriu nessa cidade, provavelmente com Lídia. Ela era uma vendedora, ela era temente a Deus, ela estava escutando a mensagem. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. O terceiro grupo de pessoas que estão
grupo que está sofrendo nesta hora é o grupo de pessoas que nós passamos em frente à casa, diz assim: ah, quem mora nessa casa deve ser feliz. Eu não sei se você ainda já disse isso para minha esposa, na minha começo da adolescência, quando apareceu a TV, eu não vou perguntar quem foi que estava quando apareceu a TV para não comprometer ninguém, mas lá na casa do meu pai era Telefunken em branco e preto, e depois veio uma tecnologia, a gente colocava um papel furta-cor assim, parecia colorido a TV. Eu estou falando isso porque os nossos adolescentes não estão presentes aqui, senão a gente passaria uma vergonha enorme nessa hora. E eu me lembro que minha mãe gostava de assistir novela naquele período. E me lembro que uma das coisas que apareciam lá na novela era uma casa que tinha uma escada assim por dentro. Aí eu pensei assim: quando eu crescer, eu quero ter uma casa que tem uma escada de ferro assim por dentro. Assim. Mas Deus me chamou para ser pastor. Mas eu fui pastor em Valinhos durante 5 anos, de 91 a 95, uma das igrejas que eu pastoreei. Aí a igreja, conseguimos comprar um terreno para construir a casa pastoral, mas tudo que a gente podia construir era uma casa pastoral de 110 metros quadrados. Mas pode acreditar, eu pus uma escada no meio. Eu fiquei dizendo para o engenheiro: onde é que põe uma escada? O pastor quer escada? Não, mas tem que ter uma escada. Uma casa bonita, nem que ela tenha 110 metros quadrados, tem que ter uma escada. Porque eu achava que quem tinha uma escada dentro de casa era feliz. Lídia tinha tudo para você dizer que sua vida estava completa. Lídia, seu nome era bonito, vendedora de púrpura, certamente era uma mulher que se vestia muito bem. E eu não sei porque sempre a roupa mais cara é melhor do que a roupa mais barata, eu não sei porque até hoje. Eu estou precisando comprar um terno, minha esposa está insistindo bem em você comprar um terno. Tem formatura final de ano, tem formatura do seminário, tem casamento, nós vamos ser padrinhos, tem tanta coisa, tem que comprar um terno. Aí eu vou lá, primeiro eu digo para o vendedor: não fala o preço, mas eu não sei porque o mais bonito é mais caro. Então Lídia certamente era muito bem vestida, Lídia certamente tinha uma ótima aparência, porque a roupa ajuda muito na aparência da gente, concorda comigo? Ajuda muito. Ela tinha uma roupa bonita, boa aparência, certamente ela usava alguma pintura, certamente ela tinha um óculos bem do momento, mas havia algo que não estava completo. E veja uma coisa importante: ela era inclusive temente ao Senhor. Alguns diriam, ela era melhor até do que alguns crentes que a gente conhece. Contas pagas, boa aparência, bem resolvida na profissão, mas o coração ainda era fechado para o Senhor. Ela até temia a Deus. Diz a Bíblia que ela era temente a Deus, mas o seu coração não era aberto para Deus. Foi neste culto, ouvindo essa mensagem aqui do apóstolo Paulo, à beira do rio, que o Senhor abriu o seu coração. O quarto grupo de pessoas que sofrem são as pessoas que neste momento estão sendo assim escravizadas por Satanás. No versículo 16 desse capítulo 16, nós estamos falando, começando essa primeira parte da mensagem, falando sobre o versículo que nós usamos foi: não te faças nem o mal, que nós estamos aqui, a igreja presente nesse mundo para ajudar, para socorrer, para ministrar as pessoas que sofrem. Vimos que o primeiro grupo de pessoas que sofrem são os que passam por discriminação de alguma forma. Vimos que o segundo grupo de pessoas são as pessoas que necessitam de ajuda, que sozinhas não conseguem mais resolver sua situação, precisam de ajuda. Terceiro grupo de pessoas são as pessoas até que materialmente bem, porém interiormente não estão com o coração aberto para o Senhor Jesus. O quarto tipo de pessoas sofrendo nesta hora são as pessoas que estão escravizadas por Satanás. Diz o versículo 16, notem,
Lídia não estava escravizada por Satanás. Temente a Deus. Seu coração não estava aberto por Satanás, para o Senhor, perdão. Mas aqui no versículo 16 encontramos uma jovem sofrendo, possessa, tornou-se inclusive escrava de Satanás, escrava das pessoas à sua volta. E o nosso mundo, pode ter certeza, está cheio de pessoas escravizadas por Satanás. Só que o pastor Eduardo falou novos tempos, novos desafios. Eu quero dizer que, inclusive, os demônios até agem diferente hoje. Quando comecei o ministério pastoral, na década de 80, eu notava que os demônios gostavam de jogar a pessoa no chão, sair se arrastando. Sabe o que eles descobriram? Que as pessoas não gostam disso. Eles possessam as pessoas de outras formas hoje. O demônio hoje é mais chique. Verdade. Pode ser que você, na sua vida dentro da igreja, vivendo, talvez nunca mais, ou faz tempo que eu não vejo alguém ficar possesso, se estrebuchando, se jogando no chão. Faz tempo. Mas sabe por quê? Não é que os demônios foram embora, eles estão mais chiques agora. A pessoa fica possessa e nem cai no chão, fica até engravatada, bonita assim. Me lembro que as primeiras vezes que eu vi pessoas possessas, elas cheiravam mal. Nada, hoje cheira Dolce & Gabbana. Perdão por dizer Dolce & Gabbana, perdão. Nós lá em casa gostamos muito de Dolce & Gabbana. Retira essa palavra, retira essa palavra. Não tem nada a ver, eu gosto de Dolce & Gabbana, não é isso? O que eu quero dizer é o seguinte, não vou citar os outros perfumes que a gente gosta lá em casa, que eu vou só me complicar mais. Porque quando erra, tenta consertar, pior ainda mais, né? Mas eu notei o seguinte, que apesar de enxofre ser o cheiro, diz a Bíblia, do inferno, e por isso que parece que demônio vem com cheiro de enxofre, mas tem demônio usando perfume novo, bonito, importado. Mas aquelas pessoas, ainda que não caem no chão, ainda que não se arrastam pelo chão, estão possessas de espíritos imundos e malignos. Pode ter certeza. E nós temos hoje vários segmentos da sociedade, da ciência, dando uma série de interpretações, quando na verdade você olha e você diz: isso aqui é demônio, isso aqui é demônio. Lembram-se, vou citar um exemplo, que assim que eu comecei a ver aparecer nas notícias, eu falei: isso aqui é demônio. Lembram-se do maníaco do parque? E eu fiz questão de ouvir, até realmente pegar, até entrevistar, e eu me lembro muito bem. Ele dizia assim: o que marcou minha vida, que eu morava no matadouro, e eu me lembro daquele peso para matar o boi, batendo para matar o boi, aquela batida, e aquele animal que desmonta debaixo daquela batida, ficou batendo na cabeça daquele homem. E ele disse depois: e depois que eu faço aquilo, eu não lembro. Se não lembra, a ciência, o ramo da ciência pode dizer: não, isso aqui é um psicopata, isso aqui, e realmente encaminho várias pessoas quando vejo: olha, você está precisando de psiquiatra. Um dos meus amigos, pastores e pregadores, Dr. Fábio Damasceno, pastor e psiquiatra em Niterói. Mas às vezes, o que estão chamando, às vezes, em algumas circunstâncias, em algumas situações, o que está chamando de um psicopata, na verdade, é alguém possesso. Às vezes que estão dando outros nomes, às vezes só o discernimento, só estando presente, só com o Senhor presente é que pode ter um verdadeiro discernimento. Mas há um grupo imenso, ainda para mim, cada dia maior, de pessoas possessas. E quem é que tem autoridade para fazer essa libertação?
o nome do Senhor Jesus Cristo na vida da igreja. Mas o quarto ou quinto grupo de pessoas que sofrem são as pessoas que estão nesse momento sendo impedidas de viver sua fé em Jesus. No domingo passado, eu estou confundindo os acontecimentos, mas pelo menos 78 cristãos foram mortos no domingo passado, correto? Domingo ou sábado passado? No Afeganistão, 78 católicos saindo da igreja, uma igreja com 400 pessoas. Dois suicidas vieram e se explodiram no meio daqueles cristãos saindo da igreja. 78 pessoas morreram imediatamente e 19 estavam na UTI. Pessoas que estão sofrendo apenas por viver o Evangelho do Senhor Jesus. Diz aqui, e isso nós encontramos, não é, a partir do 22 e 23, quando nós vemos que Paulo e Silas, né? E Timóteo, interessante que Timóteo escapou disso, o Dr. Lucas, que escreve Atos, também escapou disso, mas sobrou ali para Paulo e Silas. E diz o versículo 23, que depois de receberem muitos açoites, foram lançados no cárcere, foram jogados no cárcere. Pessoas que estão sofrendo porque querem ser crentes de verdade. Vou dizer com certeza, porque já vi outras vezes acontecer. Existem pessoas que nessa semana não foram promovidas no seu emprego porque são crentes. Chegou a hora da promoção. O gerente se aposentou, o diretor se aposentou. Era a hora, era a pessoa mais indicada, era a pessoa mais experiente. Porém, algo, como ela é crente, como ela não vai mudar os números, como ela não fará vista grossa para as situações, como ela não aceita sentar-se à mesa e negociar sujamente, ela não serve para ser o diretor ou diretora dessa empresa. Crentes que vão voltar para casa, que voltaram para casa nessa semana e não foram promovidos. Seu salário não aumentou por um motivo, porque a fé, a honestidade, a pureza, a inteireza com a qual vivem, não é possível ser praticada em alguns lugares. Muito bem, mas se existe tanta gente sofrendo, e nós podemos descrever outras pessoas em sofrimento, mas nesse capítulo 16, para mim um dos capítulos lindos, um retrato completo da Bíblia Sagrada. Hoje em dia existe aquela câmera que tem, você tira um retrato, não é isso? Panorâmica, né? Você tira aqui, ela para, tira de novo. Esse Atos 16 me parece um retrato panorâmico da igreja, porque se descreve tanta gente em sofrimento, mas descreve sinais da presença de Deus em todos os lugares. E o primeiro sinal que chama minha atenção aqui é que antes de começar esse capítulo, ocorre uma divisão, ocorre uma separação. Olha comigo o capítulo 15, olha o versículo 39, uma divisão no ministério, parece ser um racha no ministério, uma divisão entre dois homens santos, uma desavença entre dois homens santificados, cheios do Espírito Santo, cheios do fruto do Espírito Santo. Olha o que diz o versículo 39, houve entre eles, Paulo e Barnabé, tal desavença, que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Este capítulo 16, que me parece uma foto panorâmica da igreja, é precedido por uma separação entre dois irmãos. E na verdade, não sei se você já pensou, quem é que estava certo? Paulo ou Barnabé? Quem é que acertou nisso? Quem é que estava em pecado e quem é que não estava em pecado?
Quem é que estava certo, tinha razão, quem é que não tinha razão? Quem é que tinha razão nessa história, Barnabé ou Paulo? Quem é que estava certo, Paulo ou Barnabé? Quem é que tinha razão nessa história? Na verdade, isso era algo novo para os dois. Os dois estavam certos. Nenhum dos dois estava errado. É que começava a acontecer uma coisa na igreja que até então eles não sabiam, assim como foi quando da eleição dos diáconos, que a igreja precisa ter os que a levam para frente, para abrir novas portas e ganhar novas pessoas, e aqueles que ficam para cuidar dos que caem na fé, dos que se ferem e dos que temporariamente caem. Se Paulo e Barnabé tivessem deixado João Marcos, que vacilou na fé, que estremeceu diante dos desafios da igreja, que abandonou a viagem missionária. Na verdade, Marcos ficou conhecido como o missionário que abandonou o campo. Se Paulo e Barnabé tivessem seguido juntos para abrir novas igrejas, e chegar a Filipos e abrir outra igreja, e fazer de Timóteo o próximo membro da equipe pastoral, e Lídia o próximo culto no lar, e o carcereiro um homem convertido com a sua família, João Marcos teria ficado entre os feridos e mortos na história da igreja. Por que eles discutiram? Porque na verdade Paulo não queria deixar Barnabé. Por que discutiram? Porque Barnabé não queria deixar Paulo. Mas os dois tinham uma consciência. Paulo sabia que ele tinha que seguir abrindo novas igrejas, e Barnabé sabia que ele precisava ficar ali para levantar o irmão que caiu. E que anos depois, o apóstolo Paulo escrevendo diz: traze consigo a Marcos, que me é útil para o ministério, e que foi quem escreveu o Evangelho segundo São Marcos. Mas Marcos um dia precisou ir para o departamento de cuidados da igreja. Nós não damos esse nome nas nossas igrejas, né? Ministério do Louvor, Ministério da Recepção, Ministério da Diaconia, Ministério do Coral, Ministério da Cesta Básica. Nós temos, mas na verdade toda a igreja tem e precisa ter o Ministério dos Cuidados aos que caíram. Porque quando alguém cai, como é que faz? Quando um crente cai, como é que nós fazemos? Paulo e Barnabé poderiam ter deixado. Barnabé ficou para socorrê-lo. É interessante que no versículo, no capítulo em que Marcos desiste da viagem, ele nem volta para a sua cidade, ele vai para outra, porque ele abandonou a viagem missionária. É Barnabé que vai. Assim como antes Barnabé tinha ido atrás de Saulo, lembram-se? Porque quando Saulo, recém-convertido, tentou fazer parte da igreja lá em Jerusalém, ele foi bem recebido. E ele então vai para onde? Sua cidade, Tarsis. Quando Barnabé é usado por Deus para ir até ele, trazê-lo consigo, levá-lo de volta à comunhão da igreja, apresentá-lo, apresentar seus frutos, e a igreja, com paciência, receber agora esse novo convertido, falante demais, que parece até ser mais conhecido que a gente que já está na igreja. Deus é um Deus que Ele está levantando pessoas na vida da igreja. Novos desafios, novos tempos nos chamam a novos desafios. Esse capítulo 16, ele é precedido não por uma divisão, ele é precedido por um fato. A igreja precisa ter quem vai e rompe, vai à praça, vai às casas e ganha novas pessoas. E a igreja precisa ter quem fica dentro dela para curar dos feridos. Por isso Barnabé não pôde acompanhar Paulo, alguém tinha que ficar. Por isso Paulo não pôde ficar com Barnabé, alguém tinha que ganhar novas pessoas para Cristo Jesus. Naquele filme, O Resgate do Soldado Ryan, qual foi o mais importante? Foi o resgate? O resgate aconteceu? Todos os resgates nós conseguimos voltar com uma pessoa viva? Não.
O mais importante foi dizer: eu sabia que você viria. Eu sabia que você viria. O mais importante é que Deus te use na vida de algumas pessoas, e elas possam dizer: eu sabia que Deus enviaria alguém. Amém? Eu sabia que Deus enviaria alguém. Demorou para mim, na verdade, demorou. Alguns já disseram assim: por que vocês demoraram tanto para chegar? Mas em Atos capítulo 16, nós aprendemos que faz parte dos sinais de Deus. Primeiro, que Ele abre e fecha portas. No começo desse capítulo, nós vemos que ele começa, na verdade, impedindo, palavra que chamou a atenção de alguns irmãos, que chamam também a minha, e diz que, tendo sido impedidos, o versículo 6, impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra. Como é que pode o Espírito Santo impedir alguém de pregar a palavra no lugar? Aí diz que tentaram ir para uma outra área, Lísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Sinais de Deus, Ele abre e Ele fecha. Felizmente tem aquele hino do Kleber Lucas: se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Amém? Mas Deus fecha a porta. E o melhor que nós podemos dizer é dizer: Senhor, se essa porta não é tua, eu também não quero. Se isso não é para mim, eu também não quero. Se essa porta é para outra pessoa, eu aceito, Senhor. Sinais de Deus na história, no meio de tanta gente sofrendo, no meio de pessoas que estão sendo discriminadas, no meio de pessoas que estão sendo escravizadas por Satanás, no meio de pessoas ricas por fora, porém pobres por dentro. Sinais. Deus continua fechando e abrindo portas. Deus tanto diz sim para nós, quanto Ele também diz não. Quando Paulo pediu para que o Senhor tirasse o seu espinho da carne, o que é que ele disse? O que é que o Senhor disse? A minha graça te basta. Haverá muitas situações em nossa vida que a palavra será: a minha graça te basta, e Deus lhe acrescentou: e não toque mais nisso, e não me peça mais sobre isso. Essa é a resposta. Pronto, a minha graça te basta. Segundo sinal de Deus nesse capítulo 16, em meio a tanta gente sofrendo, é que Ele dá uma visão, um sonho. Deus continua dando sonhos para os seus filhos. Às vezes aparecem de forma tão simples. Semana recebi um elogio do meu líder, do meu pastor, dizendo: olha, parabéns pelo programa de rádio que você está fazendo. Começamos só 1 mês e meio. Eu disse para ele: pois é, eu não imaginava que ia demorar tanto, porque quando eu tinha 13 anos de idade, pedi a meu pai que comprasse um rádio gravador Sharp, a pilha, que só alguns aqui estão lembrando, os outros, alguns têm mais de 25 estão lembrando, 25 de INSS recolhido, né? Sabe o que eu fazia? E naquele rádio gravador de fita cassete, eu imaginava um programa. Eu trazia um gato de casa para participar do programa, eu colocava louvores, eu falava um pouco. Eu falei: Senhor, demorou tanto tempo para ter esse programa de rádio na minha vida. Eu tinha 13 anos de idade, faz tanto tempo, não é? Por que estou dizendo isso? O fato é que Deus dá sonhos. Alguns vão se cumprir daqui 2 horas, outros vão se cumprir daqui 2 dias, outros se cumprirão daqui 2 anos, outros se cumprirão daqui 20 anos, outros se cumprirão e você não estará presente para ver, mas eles se cumprirão. Sonhos de Deus. Eu vi que o nosso horário passou demais. Eu estou acostumado a pregar em igreja que tem o relógio. Eu procuro o relógio ali o tempo tarde, mas eu não encontro ninguém. E agora que eu olhei para o meu, vi que é tarde demais. Eu só vou dizer isso e vou parar nesse momento. Antes do café, vou fazer essa parada. Na minha adolescência, nesse tempo que eu estou falando,
nossa igreja tinha umas 120 pessoas. E nós tínhamos um tempo que sempre tinha os últimos bancos vazios. Sempre tinha. Aí se converteu um senhor chamado Justino, que ele era da PM, já aposentado, na reserva, foi pai inclusive de um jogador, Amaral, da defesa, da zaga. E o irmão Justino, que estava aposentado, disse assim: eu vou ser o zelador da igreja. Posso? Estava faltando zelador, fazia revezamento, mas estava faltando. Ele falou assim: eu vou ser o zelador. Eu sou aposentado, eu posso chegar aqui cedinho, eu vou ser o zelador. E aí eu descobri uma coisa, que a primeira coisa que ele fazia na igreja era tirar o pó dos bancos. Eram bancos de madeira, duros por sinal. Quando o culto demorava 2 horas, doía a coluna. Mas eu descobri uma coisa: aquele irmão Justino, ele começava tirando o pó dos bancos pelos últimos bancos. E um dia eu tive o privilégio de ouvir isso dele. Como pastor, assim que me deram a licença, ele foi a primeira pessoa a quem eu servi uma ceia em casa, porque ele já estava doente nesse momento, não podia mais ir à igreja. Eu descobri que ele começava pelos últimos bancos vazios e ele dizia assim: Senhor, enche esse banco de pessoas, enche esse banco de novos convertidos, enche esse banco de novos convertidos, enche esse banco. E eu me lembro quando aquela igreja tinha agora 300 membros, mas o irmão Justino já tinha ido para o céu. Ele não viu, mas Deus encheu aqueles bancos. Ele não viu, mas Deus atendeu o seu pedido e a sua oração. Por quê? Quem foi que deu aquela visão? Aquela não era nem a visão do pastor, ele não era o pastor. Aquela não era a visão do missionário, do evangelista. Era a visão do irmão Justino. Quero que essa igreja esteja cheia de gente convertida. Deus continua dando visão para melhorar nossa igreja, para aumentar nossa igreja, para que a igreja ministre, para que a igreja receba pessoas, busque pessoas, cuide dos que se feriram e siga fazendo a vontade de Deus. Eu estou aqui um pouco perdido aqui na minha palavra, porque eu dei a introdução e dei 2 pontos da segunda parte. Mas eu estou tentando fechar aqui de alguma maneira nesse momento. Mas eu quero dizer o seguinte, antes de orarmos e chamar o pastor Eduardo: quem é você nessa hora? Jesus está em nosso meio. O hino antigo dizia: o mestre vai hoje passar. Passa de amor transbordando, todos a si convidando. Jesus passando em nosso meio, em que time que Ele colocaria você nessa hora? Nos que precisam de ajuda ou nos que podem dar ajuda nesse momento? Descobri que a maioria dos que estão ajudando é porque já precisaram de ajuda. Por isso compreendem que está precisando de ajuda, porque já precisaram de ajuda. O que eu quero neste momento, antes de orar, é dizer: se você é alguém que nesta manhã está precisando de ajuda, não tenha vergonha de dizer: Deus, eu estou precisando de ajuda. Como aquele varão macedônio que aparece no sonho de Paulo para dizer: passa a Macedônia e ajuda-nos. Talvez a sua melhor oração nesta hora seja: Senhor, envia alguém para me ajudar. Usa alguém nesse retiro para me ajudar. Use alguém nesses dias, Senhor, para me ajudar. Ou talvez, você que já foi ajudado, a melhor oração que você pode fazer neste momento: Senhor, estou pronto para ser usado. Estou pronto para ser usado. Use a minha vida. Amém? Vamos ficar em pé para nós orarmos. Eu gostaria de orar nesse momento, que você inclinar a sua cabeça, assim como você adorou
sozinho no seu lugar, no sentido de, no seu coração, no momento de adoração que nós tivemos, eu quero perguntar: você é a pessoa que nesta manhã está precisando de ajuda? Você não teve coragem de pedir ajuda para o irmão da igreja? Mesmo que é um irmão que pronto, que todo final de culto tem dito para você: se você precisar de mim, conta comigo, pode me ligar, conta comigo. Você, irmã, que está precisando de ajuda, e você tem várias irmãs na igreja que te amam, e que até, de vez em quando até ligam: eu estava aqui orando e pensei em você, e liguei aqui para dizer que eu estou pensando e orando e intercedendo, e você não teve coragem de dizer: eu estou precisando de ajuda. Mas você pode dizer isso para Deus nesse momento: Deus, eu preciso de ajuda. Senhor Deus, nosso Pai, eu oro neste momento de maneira particular e especial sobre os irmãos aqui. Aqueles, pode ser uma só pessoa, ou pode ser duas pessoas, ou pode ser um casal, ou podem ser talvez 4, 5 pessoas aqui no nosso culto, no nosso retiro, que estejam precisando de ajuda. Talvez ninguém sabe, nem a esposa, nem o marido, nem os pais, nem a mãe, nem o pastor, talvez ninguém saiba, mas o Senhor sabe que esta pessoa está precisando de ajuda, e nós queremos pedir: Senhor, que venha ajuda do alto para esta pessoa, se é na alma, se é na mente, se é no coração, se é no lar, se é na família, se é no matrimônio, seja onde for, Pai, o Senhor tem como ajudar essa pessoa, e o Senhor tem vidas aqui, muitas vidas aqui, para usar e ajudar os que estão precisando neste momento. Mas, Pai, todos nós queremos dizer: Senhor, nós nos oferecemos como vasos nas Tuas mãos, para que o Senhor use-nos na vida de irmãos queridos nossos. Senhor, usa nossas palavras, Senhor, usa a nossa vida, usa nossas mãos, Senhor, usa nosso comportamento, Senhor, usa-nos, ó Deus, para que possamos levar e dizer, como Paulo disse ali para aquele carcereiro: não te faças nenhum mal, porque nós estamos aqui. Pai, que esses dias, esses 2 dias, esse tempo seja muito especial para nós, do Senhor usando e tocando a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos ter um intervalo. Vamos retornar a nossa Bíblia em Atos 16. Vamos olhar. Vamos ler juntos o versículo, antes de orarmos, o versículo 28. A frase que, entre as várias, para cada um de nós, chamou a atenção. Vamos ler juntos Atos 16, 28, mesmo se a versão for um pouquinho diferente, vamos ler juntos em voz alta. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. A última frase, vamos repetir: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te louvamos, ó Deus, porque a Bíblia Sagrada é completa na doutrina, é completa na afirmação das verdadeiras colunas e bases, ó Deus, e fundamentos do Senhor, da vontade do Senhor. Mas a Bíblia também é completa em mostrar como os filhos e as filhas do Senhor passam por lutas, ó Deus amado, passam por provações, e como, ó Deus amado, passam pelas provações e passam confiando no Senhor, passam, ó Deus, esperando no Senhor, passam cantando para o Senhor, porque a Tua palavra diz em Efésios: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, dando graças ao Senhor. Pai, nós queremos agradecer pelo conteúdo de Atos capítulo 16, por aquilo que nós estamos podendo meditar, refletir juntos, ó Deus, aprendermos, imaginarmos, ó Deus, o Senhor falar dentro de cada um de nós, segundo cada um de nós precisa, necessita. O Senhor quer
aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós, aquilo que o Senhor quer mostrar a cada um de nós, aquilo que o Senhor quer, ó Deus, fazer brotar na nossa mente, fazer nos enxergar, que é um plano do Senhor, que é uma vontade do Senhor, na companhia um do outro aqui, dos irmãos uns dos outros, a Deus, para vivermos os teus planos. No nome santo de Jesus oramos. Amém. Atos 16, portanto, se descreve alguns tipos de pessoas e forma de sofrimento na vida dessas pessoas. Também mostra, acima de tudo, Deus agindo nessas situações. Porque o mais importante para nós é que Deus esteja agindo nessas histórias, e a melhor notícia é: Deus está agindo. Amém? Amém. Deus está agindo. Nessa semana saiu um livro peneirado do pastor David Wong, saiu em português, David Wong, peneirado. Eu comprei o livro, eu até trouxe, não sei se vai dar tempo de ler, mas trouxe, mas ainda no carro, enquanto atendia, orava com um irmão, estava folheando o livro, e o livro dizia o seguinte: será que o que você está precisando é de descanso? Olhando o livro, e o livro dizia: pescar não é pecado, vá pescar de vez em quando. Bom, eu não gosto de pescar, só o filho do meio, nosso filho do meio gosta de pescar, e o que eu faço? Eu escolho um pesca e pague, que tenha lanche, suco, refrigerante. Aí eu levo jornal, revista, Bíblia, livros, não é? Enquanto ficam pescando, eu fico comendo, lendo, comendo de novo. Mas o livro diz assim, ele diz assim, em parte é para o pastor o livro, para os pastores o livro, peneirado, acho que é pelo menos a proposta. Então ele diz assim: olha, pode pescar, Deus vai continuar salvando o mundo. Amém? Mesmo quando você achar que a igreja está devagar, Deus está fazendo a obra. Mesmo quando você achar que se você se comparar com outros, se você se comparar com temperamentos diferentes, se você se comparar com realizações diferentes, você poderá chegar à conclusão que você é um zero, que você tem 40, não fez ainda o que devia, ou 60, ou 20. Mas guarde uma coisa: o mais importante é que Deus está agindo. O que Ele tão somente espera é que você e eu sejamos obedientes. A lição que Paulo começava a aprender agora, nessa segunda etapa do seu ministério, nessa sua segunda viagem missionária, sem o Barnabé, o experiente, o crente experiente, que sabia entrar, sair, o homem que a igreja podia enviar para examinar as situações, ver a graça de Deus, voltar, trazer bons recados, trazer boa comunicação. Paulo agora fazia a sua segunda viagem missionária sem a companhia do experiente. E a primeira coisa que ele tinha que aprender, e por isso, e assim começa o capítulo 16, os primeiros versículos, que Deus vai dizer sim e Deus vai dizer não, mas Deus estará presente. Nesse capítulo 16 nós encontramos, portanto, alguns sinais de Deus, e o primeiro sinal de Deus é esse. Que sinal é esse? Deus fecha a porta, Deus abre a porta. No livro de Apocalipse, o Senhor Jesus Cristo se apresenta dizendo: eu sou aquele que tem a chave. Se eu abro, ninguém pode fechar. Se eu fecho, ninguém pode abrir. E nesta manhã, nesta hora, nós queremos apegar a esse sinal de Deus, colocar daqui a pouco nossos pedidos, nossas ansiedades, nossas famílias, nossas igrejas, colocar diante de Deus e dizer: Deus, nós só vamos entrar pela porta que o Senhor abrir. Temos vontade que o Senhor nos abra muitas portas. Temos vontade sim que o Senhor tenha portas especiais. Temos vontade que o Senhor tenha portas maravilhosas para nós. Mas Pai, mas também quando o Senhor disser não, nós aceitaremos o não do Senhor. Amém? Amém. Um dos versículos que tem vindo à minha mente nas últimas semanas tem sido: contentai-vos com as coisas que tens.
nesse período em que somos convidados pelo comércio, de todas as formas, troca o carro, troca a casa, muda isso, muda aquilo, muda a roupa, muda isso, muda aquilo, sai fora de moda, mudou. Eu descobri, nossos filhos já descobriram bastante, mas nós descobriram bastante tempo, mas nós descobrimos há poucas semanas que a cor da moda agora do carro, qual é a cor da moda agora? Estão atualizados. Tem crente atualizado aqui. Aí, o que acontece? Pode acreditar, quem tem mais de 25 de INSS recolhido, vai lembrar que havia uma época que o carro chique era o 4 portas, lembra? O primeiro era 4 portas, era um carro chique. Sonhava ter. Depois a cor do carro é o Ford, inclusive lançou carro preto. O preto. Branco você até pagava mais barato para comprar um carro branco. Aí, se a moda agora do carro, a cor é branca, vocês acham que a cor branca continua barato? Nada. Branco agora está mais caro. Você pega o catálogo lá, se pegar o catálogo, é um católico. Pegar o catálogo, nem tem cor branca, você tem que pedir cor branca. Tem que esperar. Tem que esperar, pedir e esperar, pagar mais caro. Nesse mundo de tantas mudanças, e nós precisamos estar perto dos nossos filhos, perto das novas gerações que vão mudando, porque nós vamos passando nossos ministérios, nossa vida, nossos legados para eles. Eu gostei de nesta manhã, e eu vou dizer por quê, né? Eu gostei de nesta manhã ver que quem ministrou louvor aqui no culto foi a geração, a nova geração. Certamente tem músicos aqui mais experientes aqui na igreja, talvez, certamente tem alguns que já tocaram há 20 anos atrás, 25 anos atrás. Não estou perguntando quem é, só estou dizendo que já teve. Mas eu confesso que eu estranho porque eu e minha esposa, nós temos esse ministério de apoiar os colegas, os pastores, então passamos para estar com eles, mas eu estranho às vezes se eu volto numa igreja, 1 ano, 2 anos, e é o mesmo grupo, com mais de 40, 50 ministrando louvor. Então onde é que está a nova geração dessa igreja? Onde é que está a nova geração dessa igreja? Por quê? Porque ao mesmo tempo, nesse capítulo 16, em que Paulo fica para cuidar de um ferido, agora se sentindo mal, não consegue voltar nem para sua própria cidade, que assim foi João Marcos, ao mesmo tempo alguém tem que cuidar dele, para renová-lo, para restaurá-lo, para que logo ele volte a ser um crente frutífero, na vontade do Senhor. Ao mesmo tempo, Paulo agora tem que trabalhar com novos, tem que trabalhar com Timóteo. Era diferente quando Paulo trabalhava com Barnabé. Barnabé sabia mais que Paulo. Era diferente quando trabalhava com Barnabé. Barnabé já tinha os cabelos brancos. E tem muitas vantagens ter cabelo branco. Para os homens, é claro. Para os homens, para os homens, né? Para os homens, porque às vezes quando chega assim entra um senhor de cabelo branco, grisalho, né? E assim, você vê que as pessoas respeitam mais. Às vezes respeitam mais, mas tem mais chance de ser respeitado um pouco mais. Tem um pouco mais de chance de ser respeitado. Deus é tão maravilhoso, né, que Deus concedeu à mulher o direito de trocar de cor de cabelo. Dos homens ficar branco ou cai, Deus concedeu o direito da mulher de trocar de cor o cabelo. Mas esse capítulo 16 começa com os sinais de Deus. O primeiro sinal é que Ele está cuidando dos seus filhos, Ele está abrindo portas, fechando portas, levantando novos jovens para a nossa igreja, levantando novos filhos, nossos filhos ou novos convertidos, para dar continuidade à nossa igreja. Mas a segunda marca característica da presença de Deus é que Ele dá sonhos. Sonhos. E nós devemos juntos como crentes pedir: Senhor, nos dê sonhos. Gostei dos poucos que eu conheci hoje, assim nesse pouco momento, aquele missionário que veio da Jocum. Igor. E eu falei para ele assim:
missionários dos King's Kids chegaram na nossa igreja em Campinas numa época em que nós perdemos uma geração de adolescentes para as drogas, para o crime, para a morte. De repente, Deus começou a usar alguns irmãos da igreja, e lembro até hoje, porque uma das irmãs, divorciada, criando suas filhas, 2 filhas, chegou o pastor e disse: pastor, que minhas filhas estão entrando na adolescência, eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso ajudar com alguma coisa. Eu procurei, e uma das coisas que ela encontrou foi o ministério com os King's Kids, que no começo nos escandalizava. Aquelas peças que eles têm, aquelas danças que eles têm, de vez em quando, aquilo do começo, de vez em quando a gente só ficava orando: Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. A nossa santa ignorância, se é que existe santa ignorância, mas não fui criado com isso, não fui criado dessa forma. Mas hoje, após ter perdido uma geração, após termos nos aberto para outros ministérios que viessem dentro da igreja local tratar, aquela irmã sonhou, sim, sonhei um grupo de coreografia na igreja. Não podia falar grupo de dança, então era grupo de coreografia. Grupo de coreografia na igreja. Aí leva uns minutos. O que é coreografia? Na verdade é dança, mas a gente chama de coreografia. Grupo de coreografia na igreja. E ela disse: eu sonhei com as minhas filhas fazendo coreografia aqui na igreja. Que bom que ela sonhou, porque muitas outras mães e moças passaram a entrar naquele sonho e formou um grupo de coreografia dentro da igreja. E aí, se nós tínhamos perdido a geração anterior, nós ganhamos a geração presente, e ganhamos a outra geração que chegou, e estamos ganhando a nova geração de forma que é tão diferente de nós. No intervalo eu estava dizendo ali, eu até que tenho um celular relativamente moderno, né? Se dissesse que era um Galaxy há 30 anos atrás, era um chique até um Galaxy há 30 anos atrás, né? Mas hoje Galaxy é chique de novo, né? Que só quem entende do Galaxy, do trocadilho que eu estou fazendo. Mas eu tenho um Galaxy, quem diria? Tem um Galaxy, né? Mas eu fico admirado quando nossos filhos pegam o meu Galaxy. Eles vão para lugares que eu nunca tinha imaginado que tem lá dentro. Eu achei que aquilo fosse só para atender telefone, não é? E pôr um despertador para tocar cedo, a gente acordar e vir para a igreja. Eu achei que fosse, mas aqueles é o mundo deles, é o meio de comunicação deles. E nós precisamos, Senhor, de sonhos dentro desse meio de comunicação deles. Há um site que eu perdi. Eu gostaria, não sei se aqui alguém, há um site que mostra pessoas se convertendo agora. Ao entrar naquele site, se você fica com a tela aberta naquele site, ele mostra: alguém acabou de se converter na Albânia, alguém acabou de se converter em Bauru, Brasil. É um site. Se alguém souber, depois pode dizer para nós, gente. Até o irmão que sabe, depois ele diz para nós. A gente pode, talvez até para a noite, não sei se dá para projetar aqui, mas não sei se tem acesso aqui com a internet, enfim. Mostra que pessoas que estão se convertendo agora. Se você tiver com aquele site aberto, você vai ver agora, seja onde for, pessoas se convertendo, aparecendo ali naquele site. Deus dando visões dentro daquilo que nós precisamos hoje. A igreja que nós temos já foi sonho de alguém. Amém? Amém. A igreja, o templo, quando você chegou ao templo, quando você chegou à igreja que você conhece hoje, da qual você faz parte hoje, ela já foi sonho de alguém. Você está vivendo dentro do sonho de alguém. E há novos sonhos de Deus através da sua vida e da nossa vida para nós vivermos. Deus continua dando sonhos, visões. Deu a Abraão uma visão
de que de um filho sairia uma nação. Deu a Moisés a visão de uma sarça ardente. Deu a Isaías a visão de um chamado de Deus. Deu a Daniel a visão de um futuro dos últimos dias. Deu a Pedro a visão de um lençol. Deus continua dando visão ao seu povo. Mas outro sinal de Deus está no versículo 14. Se um sinal de Deus é fechar e abrir porta, outro sinal de Deus é dar sonhos e visões. Outro sinal de Deus está aqui no versículo 14, na vida desta mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração. Há um sinal que só Deus consegue fazer: abrir o coração de uma pessoa. Tudo quanto nós podemos orar por nossos vizinhos, tudo quanto nós podemos orar por nossos filhos, pelos netos, pelas descendências, pelos primos, pelos tios ainda não convertidos, tudo quanto nós podemos orar e testemunhar com a nossa vida, se resume em uma frase: Senhor, só o Senhor pode abrir esse coração. No meio dos pastores ali em Campinas, que o pastor Eduardo mencionou, pastores, filhos de pastores. Essa semana, um dos nossos pastores foi dar o testemunho, na quinta-feira, na verdade, pastor Silvano de Souza, foi dar o testemunho, filho de uma irmã da Assembleia de Deus, lá da cidade de Panorama. Ele nasceu, sua mãe já era crente da Assembleia de Deus, criado na igreja, temor a Deus, mas o coração não era aberto para Deus. Uma mulher de Deus esperou 20 anos para ver o coração do seu filho se abrir para o Senhor. Um sinal maravilhoso de Deus é quando Ele abre corações. Uma oração que nós devemos insistir na presença de Deus é essa: Senhor, abra os corações. A esposa: Senhor, abre o coração do marido. O marido orar e dizer: Senhor, abre o coração da minha esposa. Os pais orando dizendo: Senhor, abra o coração dos nossos filhos, dos nossos irmãos. Senhor, abra os corações. Veja, anotei pelo menos alguns exemplos da Bíblia, como Deus, o Senhor, abriu o coração de Zaqueu. Como ele abriu, como há um momento em que ele se coloca de pé e ele dá sinais realmente de uma conversão. Por quê? Porque o Senhor abriu o coração de Zaqueu. Como Deus abriu o coração do filho pródigo para que voltasse para casa. Acham que aquela reflexão do filho pródigo em Lucas capítulo 15 foi fruto do quê? Foi fruto de Deus abrindo o seu coração. Comparar a situação, muitos podem comparar. Fazer um balanço, muitos podem fazer. Olhar os fatos sobre a mesa, analisá-los até com lentes, todos podem fazer. Mas abrir o coração, é só Deus que abre o coração. E isso é um sinal de Deus. Sou filho, como eu disse, de crentes. Gonçalo e Maria, meu papai já está no céu. Mas eu nunca vou esquecer de dois momentos em especial, em particular. Aliás, eu vou citar um terceiro momento, já que eu estou contando um pouquinho da história. No Dia das Mães, vou lembrar de 3 momentos dentro de casa. No Dia das Mães, eu me lembro sempre do presente que meu pai me dava para dar para minha mãe no Dia das Mães. O que vocês acham que era? Pano de prato. Não era nem panela, não tinha dinheiro nem para panela, era pano de prato. Minha mãe já sabia todo ano qual era o presente, que o dinheiro que meu pai dava era só pano de prato. Aí me lembro que um ano eu estava muito rebelde aquele ano. Então, Dia das Mães, a gente faz aquele cara de santinho assim: mamãe querida, mamãe do coração, eu queria te dar um presente enorme, grande, caro. Mas esse é o presente que o papai deu. Ele olhou para mim e disse assim: filho, você não precisa nem me dar presente. Se você melhorar um pouquinho, já está bom demais. Eu acho que eu nunca vou esquecer essa palavra dura, porque eu fiquei até com vontade de levar o pano de prato embora, porque do jeito que eu estou ruim.
O segundo momento é que, lembra-se, eu e meu irmão dormimos no mesmo quarto. Por anos, na mesma cama, de solteiro. O mais velho eu, do lado de fora, para se fosse cair, caísse eu digo, né? Porque o mais novo não podia cair, então eu podia cair, né? Isso era uma reclamação minha. Até que depois, já tinha 2 quartos a casa, e portanto tinha 2 camas, e aí nós pioramos um pouco, e teve que ter 2 guarda-roupas, porque a gente já não conseguia mais dividir o mesmo guarda-roupa. Me lembro que piorou um pouco mais o meu estado de coração, que agora eu dividia o quarto no meio. Ele não podia passar para cá, ele não podia tocar nas minhas coisas, ele não podia. Mas eu me lembro que uma noite, ao orar antes de dormir, na sala de casa, que era o lugar mais quieto, meus pais já tinham ido dormir, meu irmão também, eu disse: Deus, toda noite eu prometo para o Senhor que eu vou ser melhor amanhã, mas eu não consigo. Toda noite. E amanhã, Senhor, eu reconheço, eu confesso, toda noite, Pai, o problema é o seguinte, o problema é o meu coração. Deus, muda o meu coração. Muda o meu coração. Se o Senhor mudar o meu coração, então realmente eu serei diferente. Se não mudar aqui dentro, eu não serei diferente. Algo que eu tinha dito para começar, vou ver se à noite eu quero mencionar um pouco disso, dizendo que como nós nos fazemos mal para nós mesmos, como que o carcereiro está a ponto de fazer mal para a sua vida, tirar a sua própria vida, é que na infância e na adolescência, em meio às dificuldades da vida, eu criei traumas e bloqueios dentro de mim mesmo. E como é que eu queria ser diferente? Ter ações diferentes? Mas se o meu coração continuava amargurado. Como é que eu queria ter palavras diferentes, atitudes diferentes, se na verdade o meu coração continuava ruim, duro, difícil? E o pior, eu achava que eu tinha razão. A pior coisa é quando nós estamos errados e ainda achamos que temos razão de estarmos errados. E eu me lembro que uma das coisas que ainda funcionava no meu coração é que um dia, diante da dor, da rejeição, eu passei muita rejeição fora de casa, diante da rejeição, eu disse para mim mesmo: eu sou um burro mesmo. Está vendo? Eu sou um besta mesmo. E essa palavra gravou no fundo do meu coração. Quando eu me olhava no espelho, o que eu estava olhando? Um cara inteligente? Não, eu estava olhando um burro. E para piorar, eu ainda dizia cada coisa ruim que acontecia: está vendo? Mereço mesmo, mereço. Mas você achava que eu realmente achava que eu merecia aquilo? Não. Mas era como se eu estivesse apunhalando a mim mesmo, castigando-me a mim mesmo na revolta diante dos fatos da vida. E naquela noite, ajoelhado, eu disse: Deus, eu não posso mudar meu coração, não tem como, só o Senhor muda o coração. Pai, muda o meu coração. Muda o meu coração. Orei, fui dormir, e não é que é mas o dia seguinte trazia, na vida normal, os testes. Será que o coração mudou? Eu acordei, como não era algo programado, eu entreguei para Deus mudar. Quando acordou, minha mãe sempre nos mimou bastante. Só 2 filhos, quando tem muitos filhos não dá para mimar. Mas quando só tem 2 filhos dá para mimar, né? Já notaram como é que uma família com 4 filhos? Né? No primeiro, você ferve a mamadeira, ferve a chupeta, só ferve até quase o nenê ali, né? Segundo, se a chupeta cai no chão, você põe na água filtrada. Já notou? Não, põe embaixo da água filtrada assim. Terceiro, você passa na roupa e já põe na boca da criança. Imagina o 4º filho como é que vem, né? Como é que nós fazemos? Então minha mãe nos mimava. E minha mãe nos acordava com o leite com Toddy e a fatia de pão, 2 fatias de pão, já com margarina passada. Portanto, isso não me fazia melhor.
Me lembro bem que se faltasse margarina para fazer mal à minha mãe, eu dizia: então eu não vou tomar nada. Se não tem margarina, não vou tomar nada. Era a minha maneira de estar fazendo mal para minha mãe. Porque eu sabia que minha mãe ia se sentir muito mal, porque o seu filho ia sem tomar nada para a escola, ia passar fome, então ela sentia muito mal, e aquele coração duro da minha parte. E aí eu orei, fiz aquela oração, e quando amanheceu o dia, minha mãe foi chamar, como sempre, com o leite, com o Toddy e 2 fatias de pão com margarina. E naquele dia ela deixou e já saiu para não ter nenhuma reação, disse assim: olha, hoje está sem margarina. E já saiu. O que brotou do meu coração? Eu falei assim: oh mãe, graças a Deus que tem pão. Ela olhou para mim. Acho que ele não acordou. Bom, tomei, comi o pão pela primeira vez, sem margarina. Tomei o leite com Toddy, trocamos de roupa, fomos para a escola. Voltei, horário de almoço. Família passando necessidade. Só tinha ovo frito e chuchu. Eu não gostava nem de ovo, nem de chuchu. Mamãe tratava bem, ela já trazia o prato pronto. Já vi isso em algum lugar, assim, que a mãe já traz o prato pronto para o filho, ela já trazia o prato pronto para o filho. Quando olhei o arroz, o feijão e o ovo frito em cima, e o chuchu do lado, deu uma fome tão grande. Eu falei: Senhor, muito obrigado, em nome de Jesus eu estou com fome, amém. E comecei a comer. Aí minha mãe não acreditou. Aí ela voltou e disse: o que aconteceu com você? Eu falei: ah, mamãe, ontem eu pedi que Deus mudasse o meu coração. E é tão bom quando Ele muda. É tão bom quando Ele muda. Às vezes nem a gente acredita, porque até antes o meu coração era tão maldoso, queria fazer mal para a senhora, queria reagir ruim, mas como é bom como Deus muda o coração. E aquilo que a gente lá dentro disse para si mesmo, o que é burro, o que é tonto, o que é um besta, o que é bobo, o que é atrasado, são palavras que eu tinha dito para mim mesmo. Agora poder ficar livre e dizer: Deus, eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor muda o coração, eu sei que o Senhor abre o coração. Nesse texto nós ainda encontramos, pelo menos, o que eu vou dizer, mais 2 sinais de Deus agindo no meio de tanto sofrimento, Deus operando no meio de tanto sofrimento. O primeiro desses 2 últimos sinais é que Deus tem autoridade e nos usa contra os demônios que estão por perto, e às vezes nós achamos que não estão. Eu fico admirado, achei que alguém fosse chamar a atenção, que no versículo 18 aqui de Atos 16, diz que essa moça, possessa de espírito de adivinhador, ela ficou, diz o versículo 18, muitos dias, assim como nós não sabemos quanto é muitos açoites, diz também que ela ficou muitos dias possessa, indo ao culto, indo à igreja, muitos dias com o espírito de adivinhador na sua vida, indo à igreja. O espírito não foi expulso no primeiro culto. Paulo parece que pelo jeito não fez nada no primeiro culto em relação a ela, pregou a palavra, cada culto que ela foi, pregou a palavra, cada culto que ela foi, cantaram para o Senhor, pregou a palavra. Mas chega o versículo 18 que diz o seguinte: isso já se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. Sinal presente de Deus é que Ele continua dando-nos autoridade para mandar os demônios embora. E lembre-se que o apóstolo Pedro escreveu dizendo que o diabo anda em derredor, procurando alguém para devorar, mas resistir-lhe firmes na fé. Deus quer usar você para que você, no nome do Senhor Jesus, ore,
Porque o pastor não estará ali, o seu pastor não estará ali para orar com você e por você, ali no carro, na casa, na sala, no escritório, onde o seu pastor não estará ali, estará intercedendo sim muitas vezes por você, mas ele não estará ali para orar e mandar aquele espírito embora. É você quem está ali. É você a quem Deus quer usar. É você quem Deus quer usar naquela situação em que você percebe que não está sendo só um mau comportamento, está sendo um espírito maligno presente, que há mais do que uma enfermidade, há na verdade um espírito ruim presente, há mais do que um desconforto, há um espírito infernizando aquela situação. Sinal de Deus, Ele manda os demônios embora. Eu essa semana fiquei lembrando do versículo, quero até procurar na concordância bíblica. Gostei de uma das vezes em que o Senhor Jesus Cristo expulsou um demônio. Eu vou procurar, período da tarde. Ele diz assim: você vai e não volte nunca mais para esse lugar. Eu falei: opa, eu não tinha notado isso. Que bom. Porque lembra que o próprio Senhor Jesus Cristo disse o quê? Que se expulsa os demônios de um coração, e esse coração não foi cheio da presença de Jesus, como é que, lembra? O demônio volta e traz mais outros, mais 7 piores, inclusive, do que, pode imaginar, tem demônio pior que o outro. Pode achar um demônio pior ainda. Mas há um dos momentos em que o Senhor Jesus expulsa o demônio, em que ele diz assim: vai e nunca volte mais para esse lugar. Opa, eu estou esperando a próxima oração que eu vou fazer para expulsar demônio. Eu vou usar exatamente: vai, não volte nunca mais para essa pessoa. Claro que eu vou ajudar essa pessoa a encher o seu coração da presença do Senhor Jesus Cristo. Mas por último, desses sinais do Senhor Deus, nesse capítulo 16, é que Deus opera fatos extraordinários. Em Atos 26, Atos 16, versículo 26, nós encontramos, de repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Deus continua fazendo coisas extraordinárias. Ele continua. Paulo não diz que Paulo estava pedindo isso, Paulo estava cantando, orando, mas na verdade é natural a Deus, é normal a Deus, é comum a Deus, além de abrir corações, além de expulsar os demônios, além de levantar novas pessoas, é comum a Deus fazer coisas extraordinárias, que você olhe e diz assim: só Deus, só Deus. Quem fez isso não foi a mão do homem, foi a mão de Deus. Mas chegamos, portanto, naquele momento em que Paulo diz ao carcereiro: não te faças nenhum mal, nós estamos aqui. E a igreja, quando chega, ela chega usada por Deus para pegar jovens, pessoas marcadas com mas, e colocar um porém. Mas, filho de um pai grego, porém Deus começou a trabalhar na sua vida. Amém? Que bom que depois de um mas nós colocar um porém. Olha, você pode dizer: a minha vida vinha tão bem, até os 18 ela vinha tão bem, até os 15 vinha tão bem, até os 25 ela vinha tão bem, mas eu perdi aquele emprego, mas aquela doença chegou, mas houve aquela escolha errada do meu pai, mas isso ocorreu. Entretanto, logo depois você diz: porém Deus entrou nessa situação, porém Deus trabalhou nessa história, porém Deus trabalhou no meu coração, porém esta história foi mudada. Eu quero concluir dizendo o seguinte: o que é que você vai fazer? Recapitule um pouquinho comigo. Paulo, ao perder a companhia de Barnabé, porque Barnabé precisava cuidar daquele que havia caído, Paulo tinha que seguir avançando a igreja, ganhando novas pessoas. O que é que Paulo faz diante dos sinais de Deus? Paulo pede para Timóteo ficar com ele.
Meus irmãos, nossa tendência diante das dificuldades é nos isolarmos. Está errado. Paulo perdia agora um grande companheiro, mestre, sabia mais do que ele, Barnabé, mas o que é que Paulo faz? Paulo procura um Timóteo. Diz a Bíblia que ele quis que Timóteo ficasse com ele. O que é que juntos fazem? Diz o versículo 13: juntos vão orar. Paulo chama Timóteo para ficar com ele. Quando chegam na cidade de Filipe, procuram um lugar, vão orar. Lídia, quando ouve a mensagem, o Senhor abre o seu coração, aceita o mandamento, é batizada, insiste para que eles fiquem em sua casa. Paulo e Silas, diante do sofrimento, dos muitos açoites que receberam da prisão, oram e cantam. O carcereiro, diante da resposta, crendo no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa, se converte. E a minha pergunta é: mas agora é sua vez, o que você fará? Com esses sinais de Deus, o que você fará? Com o que você viu, sabe e tem aprendido nesse tempo seu, como crente em Cristo Jesus, é a sua vez agora. Talvez é a sua vez de dizer: Deus, me dê uma nova visão. Talvez é a sua vez de dizer: Pai, eu vou, conte comigo. Talvez é a sua vez de dizer: Senhor, eu vou lavar as feridas desses que chegam feridos aqui na igreja. Talvez a sua parte seja: eu vou orar. Talvez a sua parte seja: eu vou insistir para que tenham mais crentes dentro da minha casa. Qual é a sua parte? Talvez você veio de muitos açoites e a sua parte seja cantar e orar. Mas não mudou nada ainda. Mas Deus tem um plano de mudança. Enquanto isso, vamos cantar, vamos orar. Amém? Amém. Vamos ficar em pé. Eu gostaria de orarmos juntos. Orar com alguns irmãos, talvez 1, 2 ou 3 ou 4. Alguns irmãos que essa palavra de maneira muito especial falou com você. Talvez com você, de maneira muito especial. E você gostaria de dizer: Deus, o Senhor sabe que eu preciso tomar uma decisão. Eu aceito tomar essa decisão. O Senhor sabe. Eu aceito. Eu aceito. Eu gostaria de orar com alguns irmãos aqui em pé, aqui à frente, se você aceitar. Se você é essa pessoa com quem Deus essa manhã falou com você, algo muito particular para você, algo muito pessoal para você, e você gostaria de orar, nós gostaríamos de orar juntos em pé aqui à frente, e orar dizendo: Deus, eu aceito fazer o que tem que ser feito, eu aceito tomar a minha decisão, eu aceito, Senhor, atender o teu chamado, eu aceito, ó Deus, reconhecer que eu estou precisando, Senhor, eu tomo essa decisão. Pai, muda o meu coração. Oh Pai, usa-me na vida de pessoas que estão precisando de mim. Ó Deus, eu abro minha mente para uma nova visão do Senhor. Eu abro minha mente para um novo sonho do Senhor. Pai, eu quero cantar no meio da dor que eu estou passando. Eu quero voltar e cantar. Voltar a cantar, voltar a orar como eu orava antes. Antes de sofrer, eu orava com mais ânimo. Antes de apanhar, eu cantava com mais fervor. Pai, eu aceito. É a sua vez. Se você, meu irmão, minha irmã, de alguma maneira quer orar conosco em pé aqui à frente, eu gostaria de orar com você, por você, te apoiar nessa oração e dizer: estamos juntos, Senhor. Assim como Paulo e Silas estavam juntos ali, nós estamos juntos, Senhor. Nós queremos sim, Senhor, a tua presença, os teus sinais, a tua obra. Ó Deus, nós queremos o teu agir. Nós queremos reconhecer, ó Deus, o teu agir. E nós queremos, ó Deus, nos dispor por teu agir. Como Lídia, Pai, que ouviu a palavra. Como Lídia, Senhor, que ouviu. E enquanto ela te ouvia, o coração abriu. Pai, o Senhor sabe do que é que cada um de nós precisa nesse momento. De quem é que precisa de um toque especial do Senhor. De
de quem é que precisa, ó Deus amado, da palavra que ouviu, de uma frase que ouviu nesta manhã, de algo que ouviu nesta manhã, ó Deus, e dizendo: Deus, isso é para mim, é para mim. Incline sua cabeça, meu irmão, minha irmã, para falar com Deus, para colocar diante de Deus aquilo que te moveu a sair do seu lugar e chegar aqui à frente, a causa pela qual Deus te fez sair do seu lugar, chegar aqui à frente, orar aqui, em pé aqui à frente. Essa é uma atitude, como Lídia, que levou os irmãos para sua casa, como carcereiro, que lavou os vergões dos apóstolos a quem ele havia chicoteado. Isso é uma prova, é a sua. Como Pedro, que aceitou o não de Deus e depois atendeu a visão de Deus. Seus passos aqui à frente é a sua disposição de dizer: Senhor, eu aceito a tua vontade. Deus e Pai Celestial, o Senhor sabe, o Senhor é quem sabe quão significativo é a caminhada desses irmãos da sua cadeira até aqui à frente para orar. Poucos passos, 3 passos, 4 passos, 7 passos, ó Deus amado, apenas para dizer, até juntamente em oração, dizer: Senhor, eu entendi tua palavra para a minha vida. Ó Deus, eu encontrei na tua palavra nesta manhã, eu encontrei, Pai, a área que eu preciso arrumar, a área que eu preciso acertar. Se é como o coração de Lídia, eu quero que esse coração seja mudado, transformado. Se dizem que é o meu gênio, se dizem que é o meu temperamento, se eu mesmo tenho encontrado outras desculpas, Pai, eu coloco o meu temperamento no teu altar, eu coloco o meu gênio no teu altar, mas tudo eu coloco o meu coração no teu altar, para que o Senhor mude o meu coração. Pai, alguns estão aqui à frente, ó Deus, como carcereiro, que levou o Evangelho para a sua casa, para a sua família. Alguns vieram orar porque na verdade estão clamando dia e noite, chorando dia e noite, aguardando que haja uma mudança na vida da filha, uma mudança na vida do filho, uma mudança na vida do marido, uma mudança na vida da esposa, dos pais. Senhor, nós oramos nesse momento para dizer: Pai, nós estamos confiados que o Senhor, que abre os corações, tocará a vida dos nossos queridos, ó Deus. Pai, mas nós também queremos orar, ó Deus, e reconhecer, ó Deus, que tem havido momentos em que o diabo tem, ó Deus, perturbado situações, o diabo, ó Deus, tem provocado, tem atrapalhado, tem entrado dentro da casa, ou na sala, ou no quarto, ou no carro, ou em outros ambientes de trabalho. O diabo tem entrado, tem tomado lugar, tem faltado autoridade, ó Deus, mas nós viemos orar para dizer: Senhor, nos dê autoridade no nome de Jesus, para dizer ao inimigo: vai embora em nome de Jesus. Pai, nós temos também algumas situações que nós precisamos de um milagre, Senhor. Alguns de nós precisam de um milagre na saúde. O relatório do médico não foi bom. Ó Deus, alguns estão precisando de um milagre que gerente de banco, por mais amigo que seja, não vai conseguir fazer, porque o médico mais amigo, querido que seja, talvez não vai conseguir fazer, porque outras pessoas, por mais que estão ajudando, ainda não houve nenhuma diferença, não houve nenhuma mudança, porque precisamos de um milagre. Pai, nós oramos para que o teu filho, a tua filha, em breve receba esse milagre do Senhor. Nós oramos, ó Deus, na confiança que o Senhor está mudando corações agora, libertando pessoas agora, levantando pessoas neste momento, ó Deus amado, mas também, ó Deus, operando maravilhas. E nós queremos ficar na tua presença, nós queremos, ó Deus, ficar olhando para o Senhor, às vezes cantando, outras vezes orando, algumas vezes sofrendo, outras vezes, ó Deus, mudando os planos, mas nós queremos ter a certeza: nós estamos fazendo a vontade de Deus. Por isso oramos com esses irmãos, o Pai, abençoando os seus corações, pedindo que o Senhor lave e purifique os seus corações,
abençoando a mente, o entendimento, pedindo que o Senhor transforme o entendimento, a compreensão, a mente, o entendimento desses teus filhos, ó Deus, pedindo ao Pai que o Senhor opere maravilhas e use essas vidas mais e mais para a glória do Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém. Vamos voltar para o nosso lugar, pastor Eduardo. Obrigado, pastor Fernando, a palavra.